Nós vivemos um momento histórico no direito de família, que é a valorização jurídica do afeto. Nunca o afeto teve tanto valor nas decisões nessa área do direito. E a lei da guarda compartilhada, ela veio exatamente neste momento histórico. Nós tínhamos uma lei da guarda compartilhada que data de 2008, mas como a vivência mostrou que ela precisava de alguns ajustes e para facilitar, né, o entendimento, o que é guarda. No direito a gente nunca também tinha tido o conceito de poder familiar, então essa lei ela veio cuidar desses detalhes que são tão importantes dentro de uma estatística de separação, de ruptura, de divórcio, onde os frutos dessas relações, eles acabavam carregando o ônus, né, desses desencontros, dos desenlaces. E com esse olhar voltado à evolução, à família, ao papel de cada um nos núcleos parentais, viu-se a necessidade, então, de garantir que o fruto dessas rupturas, dos divórcios, das separações, ou mesmo de casais que nunca coabitaram, que garantisse, então, um crescimento, um desenvolvimento, que garantisse a saúde emocional e psicológica, né, desses filhos, que sempre pagaram o ônus da separação. Então, ela vem dizer como vai funcionar, então, a vida desses filhos depois que houver a separação, depois da ruptura, garantindo que o pai e a mãe, dentro de uma visão de igualdade parental, tomem as decisões diárias e cotidianas em relação aos filhos. Então, toda a guarda no Brasil, a partir então de dezembro de 2014, 22 de dezembro, ela passa a ser guarda compartilhada. E só não existirá guarda compartilhada se um dos genitores não se mostrar apto ao exercício da guarda ou se ele manifestar que não tem desejo na guarda compartilhada. Então, nós teremos aí uma guarda unilateral, onde apenas um vai decidir sobre as questões cotidianas dos filhos. Só que a guarda unilateral, ela não desobriga quem não a tenha de supervisionar o dia a dia desses filhos. A lei obriga essa supervisão. Algo que a gente vê muito corriqueiro também, uma certa confusão, de que a guarda compartilhada veio para desobrigar o pagamento da pensão alimentícia. Isso é um equívoco. A pensão alimentícia ela é devida mesmo com a guarda compartilhada, porque o filho ele continua crescendo, existindo, vivendo, consumindo, se alimentando, estudando, tendo que usar planos de saúde. O que pode haver alteração é numa forma de repasse, né, dos valores, mas o valor em si não diminui, né, que continua o convívio e a vida dessas crianças. O Brasil, ele criou uma forma de se ter a guarda compartilhada que é muito interessante. Nós temos guarda compartilhada entre países diferentes e entre estados diferentes. Então, nós temos essa possibilidade de conceder a guarda compartilhada, mesmo que não sejam pais residentes numa mesma cidade. E a lei também já prevê essa situação. Como famílias viviam já dessa forma, esse histórico colaborou para que nós pudéssemos ter uma visão muito moderna da guarda compartilhada no Brasil. Então, pais que não residem na mesma cidade terão a possibilidade de fixar uma residência onde o filho terá a residência base e já atribuindo tempo de convívio de forma a respeitar as distâncias dos dois núcleos, né, o paterno e o materno. Muito interessante também é que a nossa lei, ela traz essa equiparação de convívio de tempo
de forma a respeitar a realidade de cada um. A lei ela não veio de uma forma engessada, impossibilitando a prática da guarda compartilhada. O que seria a guarda compartilhada, como eu disse no início, é decisão conjunta do dia a dia dos filhos, né, sobre direitos, deveres, obrigações, essas decisões cotidianas sobre cursos, escola, médicos, escolha de dentista, escolha dos profissionais, sem que isso traga imediatamente o dever de compartilhamento de tempo de convívio. Nós temos muito nas rupturas, no início da vida de cada um, depois da separação, do divórcio, do desfazimento das uniões, um dos dois abre mão do núcleo, né, daquela casa, em favor do bem-estar dos filhos, e começa e retoma a vida e vai começar de novo, vamos dizer assim. E é uma possibilidade da lei nós concedermos a guarda compartilhada sem necessariamente já termos que atribuir esse convívio equitativo, equilibrado, respeitando então a realidade de cada um. E o inverso também. Havendo a ruptura e já sendo o desejo que esse tempo de convívio já venha de forma equilibrada, também já podemos, utilizando um dos artigos da lei, já deixar o convívio ali pré-estabelecido. O que é muito bom é nós podermos respeitar a história de cada um, os anseios de cada um, a realidade daquela família, porque separação é perda, é empobrecimento emocional, é empobrecimento financeiro. Todas as vezes que se divide, você perde. Então, é isso que a gente busca, esse impacto, né, do menos ser suavizado na vida dessas pessoas. Eu acho que isso é muito importante, porque é um momento de muito medo, muita insegurança, muita incerteza na vida dessas crianças. E eu acho indispensável que nós, que estamos atuando no direito de família, possamos ter este material e este instrumento para amenizar esse impacto. Quando há disputa entre os genitores, nós temos a certeza de que, se dois querem cuidar, dois cuidando é melhor que um sobrecarregado, né? Então, não é porque eles disputam que só um obterá a guarda. Os dois se mostrando aptos, mesmo que não haja consenso entre eles, caberá então ao julgador aplicar a lei da guarda compartilhada e já, como não há consenso, colocar uma forma equilibrada de convívio entre ambos. Liminarmente, talvez não seja o período adequado de convivência, mas depois da instrução processual e de toda a investigação e dos estudos sociais e ou psicológicos, nós temos condição de traçar um período de convivência bem equilibrado dentro da rotina de cada um. Não havendo o respeito a esse tempo de convívio, quem desrespeita pode perder o tempo de convívio, ter esse tempo diminuído, chegando mesmo à inversão da guarda, passando a ser unilateral. E essa lei da guarda compartilhada, ela veio combater diretamente essa prática alienadora, que é a desqualificação de um dos genitores ou a implantação de falsa memória no sentido de afastar os filhos da convivência de um dos genitores. Quando nós atribuímos tempo de convívio, nós diminuímos a possibilidade da alienação parental. Nada melhor numa convivência você ter o seu conceito, né, a sua visão de quem é seu pai, de quem é sua mãe. E isso, a criança e o jovem, ela só consegue estabelecer e formar se ela tiver convívio estreito. Porque se a criança ou o jovem tiver esse convívio diminuído e for afastado dessa convivência, ele será suscetível
de sugestões, com conceitos errôneos, né, com qualificação também deturpada, e vai assimilar aquilo como uma verdade. Então, nada melhor para apagar e diminuir e não se possibilitar um dano que nunca mais vai apagar da vida daquele jovem, daquela jovem, do que a aproximação com ambos os genitores. A lei, ela, como eu disse, a guarda passou a ser obrigatória na forma compartilhada e ela só prevê 2 exceções. Quando manifestar o não desejo pela guarda compartilhada ou quando, numa investigação processual, dentro da instrução dos autos, se verificar que quem deseja é inapto. Eu costumo muito respeitar essa manifestação de não desejo da guarda, porque eu acredito que forçar uma guarda compartilhada seria colocar em risco esses filhos. Se a pessoa já manifestou que ela não tem interesse, ela já é uma inaptidão. É até complicado a gente pensar, pô, um pai não quer a guarda compartilhada, a mãe não deseja, mas eu acho imperioso respeitar este momento de não querer, até como forma de garantir um amadurecimento e um entendimento do que você não quis. E isso só o tempo do processo, com todos os atos processuais, que pode levar a um amadurecimento ou um esclarecimento que seja, que no final vai fazer quem não desejou querer. Num estudo, num convívio, em esclarecimentos de audiência, nas oficinas de parentalidade. São oportunidades de muito enriquecimento de convívio. E também os 2 podem se mostrar inaptos, os 2 podem desejar a guarda e nós acabarmos por comprovar que nenhum dos 2 se mostra apto. São casos em que pode haver uma falta de estrutura mesmo emocional, psicológica, doenças, casos de moléstias, envolvimento com drogas, seriam casos em que não haveria possibilidade, né, de um dos genitores assumir, pelo menos temporariamente, a guarda compartilhada dos filhos. Quando você me passa uma história, eu assimilo, eu aceito a tua visão, né, assimilo aquilo como uma verdade. Isso na infância ocorre muito facilmente. Se eu sou afastada de um dos meus genitores e você começa a me contar histórias, mesmo que fantasiosas, e trazer isso com um peso de raiva, de descontentamento, com uma marca negativa, você vai conseguir fazer com que eu tenha aversão àquela figura. Isso não é só o pai ou a mãe que faz, os avós, uma babá, uma cuidadora, alguém do ambiente escolar, um médico, um dentista, alguém do convívio daquela criança. Ao passo que, se nós garantirmos uma convivência mais intensa, e essa criança começar a ir no ambiente, convive, vai no outro, convive, isso faz com que ela tenha uma verdade pessoal sobre cada um. Isso é muito importante. Isso é saúde mental. Porque os traços da alienação parental, eles são para sempre. Mesmo que nós coloquemos acompanhamento, terapia, são traços que vão existir. E se não houver um tratamento levado muito a sério, o risco de se repetir a alienação de quem foi alienado na vida adulta, pelo que os estudos mostram, ele é muito grande. Existe uma probabilidade enorme de repetição de padrão, como nós vemos muito hoje.